Boa noite, pessoal. Vocês que estão aí chegando agora, deixando seu like, curtindo essa página, você está na página certa. É isso que eu preciso deixar vocês agora cientes, né? Vocês estão na página certa, estão no podcast Café com Nonato. Eu sou o Diego Justo, vou apresentar hoje essa edição especial de número 100, é isso mesmo, 100 episódios do podcast Café com Nonato. Do meu lado, eu tenho a Carol. Carol, muito boa noite, um prazer ter você aqui. Finalmente, já acho que é a segunda ou terceira vez que você está aparecendo por aqui. Muito obrigado por você estar aqui. Seu pai deve estar muito feliz. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Diego. Obrigada ao público de casa. Também é um prazer, sempre quando a gente retorna para cá, né, pode participar. Né, minha função como co-host, né, já estou gostando bastante, quero participar mais vezes. E nessa edição super especial, né, então todo mundo vê o Nonato de um lado da mesa, hoje as pessoas vão ver o Nonato do outro lado, né, na Berlinda, respondendo as perguntas, contando a sua história. Então acho que vai ser um episódio muito bacana. Muito bom, é isso aí. Ó, pessoal, então é o seguinte, nós não podemos deixar de agradecer o estúdio. Não, já tô brincando. Mas a gente quer agradecer a presença aqui do pessoal que está nos bastidores, Tatiane. Hoje, dia 25/3, é aniversário da Tatiane. Você vai falar quantos anos ela está fazendo? Pode contar? Tatiane está aniversariante, parabéns, Tati. Marcinha está aqui nos bastidores também, primeira dama. O genro do nosso convidado, né, nosso mestre aqui, o Marlon. Bom, pessoal, uma edição especial hoje, por isso que a gente está fazendo esse bate-bola um pouco diferente aqui, essa preparação, rolou um como é que vai fazer, como é que fez, como é que vai ser, mas acho que vai dar tudo certo no final das contas. A gente quer pedir para você deixar o seu like, compartilhar essa entrevista, e você que conhece essa figura que vai nos participar aqui hoje, deixa sua mensagem aqui, conta alguma história que você teve com ele, deixa aqui para a gente poder depois brincar com ele e falar como foi, mas participa com a gente, compartilha essa live, deixa seu comentário. Mas vamos lá, não sei nem se precisa de apresentação, né? Você acha que... Bom, a gente está aqui com o Nonato, né? Mário Sérgio Nonato, nosso querido entrevistado, hoje está do lado de lá, mas Nonato, muito boa noite. Obrigado por você pelo convite, né? De eu estar aqui, mas o podcast é seu, você sabe disso. A gente está aqui só com uma participação especial. Muito boa noite. Boa noite, né, aos nossos amigos, né, que nos acompanham. Eu vou fazer tudo para não me emocionar, né? Porque realmente é algo divisor de águas na minha vida, né? Posso dizer assim. É uma honra, né? Eu que falo que você precisa sempre estar com Deus, a família e os amigos. E é isso que faz com que a gente consiga continuar trilhando, né, o caminho do bem. E que bom, né, que eu sou entrevistado hoje, né? E agradeço, Diego, por você ter aceito o convite. Você que é o mentor dessa ideia do Estúdio DJ, você que nos recebeu de braços abertos aqui desde o começo, nós que estamos indo para a terceira temporada, e aceitou o convite de ser co-host, para nós é uma honra, viu? Você que é um jovem empreendedor e está fazendo o seu diferencial. E nós acertamos, conseguimos, né, com a equipe, porque eu só faço um podcast. A equipe decide tudo, né? Então isso que é importante. E ter a presença aqui da Ana Carolina, minha filha, é muito importante, ela que sempre ajuda a gente no chat, por estar em São Paulo. O genro Marlo também está aqui com a gente, né? Você tem a oportunidade de assistir o Marlo aqui no podcast, que já participou de entrevista. A Tatiane, parabéns pelo seu aniversário, né? Realmente não é fácil fazer seus 25 anos, né? Vamos dizer assim, né? Um pouquinho mais. A Marcinha, né? Não podia deixar de ser, ela que está fazendo já o make-off, daqui a pouco vai estar aí para vocês. Gente, que alegria, né? Estou à disposição. Eu pedi para o Diego não pegar pesado, para a Carol também, né? Porque eles são complicados, né? Hoje eles vão descontar tudo que eu fiz para ele, porque eu já entrevistei o Diego 2 vezes. É verdade. Ele falou, agora vai ser a vingança. Como dizia o Chico Anísio, né? Minha vingança será maligna, né? Então é isso. Vamos lá, à disposição. Ih, Nonato, não, o prazer é nosso, né? Fica à vontade, viu? Fica à vontade, eu sinta estou em casa. né? Bom. Eu acho que eu vou deixar a primeira pergunta, vamos dizer assim, para a Carol fazer, né? Para ela já
mandar, se você não falar, depois fui eu, não sei o que. Vai, cara, a bucha toda é sua. Eu acho que, assim, começando, né, as pessoas talvez não saibam tanto, assim, de como foi essa trajetória em Marília, né? Porque a gente fala muito, Marília, o podcast é sobre Marília, as pessoas de Marília. Você é uma personalidade de Marília, mas não sei se todos sabem, você não nasceu em Marília, né? Então, como que foi essa trajetória aí da sua infância vindo para Marília? Sim. Na verdade, uma hora pode ser pouco, né, para contar tudo isso, mas a gente tem que ter capacidade de síntese, né, porque são muitas vivências, né, muitas coisas. Estou passando um filme aqui na minha cabeça, né, de contar a história. Indo direto essa questão de não ser marinhense, eu sou paulistano, nasci em 1966 em São Paulo. E por um acidente de percurso, o meu avô veio da Itália, ele tinha 5 anos, veio aqui para a região, formou família, meus pais tiveram os filhos aqui. Meu irmão nasceu em 1960, tinha um problema de saúde, meus pais precisaram ir para São Paulo, foi tratado, resolvido. E eu acabei nascendo lá e eles vieram para cá. Então eu fiquei um pouco tempo lá e posso dizer que eu tenho mais de 50 anos de Marília. Então, marilhense, adoro essa cidade, uma cidade que realmente é símbolo de amor e liberdade, uma cidade em pleno desenvolvimento, pronta para o futuro, atraindo diversos empreendimentos. Então, uma alegria muito grande de morar em Marília. Boa, boa. Você veio para Marília com os seus pais, certo? E você teve aquele contato com outros parentes aqui em Marília, assim, ou você veio só com a família de vocês? Só? Não, na verdade, é assim, a família Nonato, ela é muito grande em Marília, né? Aqui mesmo. Tem os irmãos do meu pai, né? Eram 6 irmãos aqui, um ficou na Zona Norte, tem uma capilaridade muito grande de primos, e outro na Leste, 3 irmãos na Sul, né? Na verdade, 5 irmãos, um em Campinas e uma irmã em Lutécia. Então, eu convivi muito com os parentes. Só meu pai, minha mãe e meu irmão que foram para São Paulo por uma questão momentânea e voltaram. Mas sempre foram de Marília. Não foi alguém como se eu fosse agora para Araçatuba. Entendi. Não, nós éramos de Marília. Entendi. Eu nasci em São Paulo por uma questão deles irem para lá e morarem alguns anos, não tinham perspectiva de voltar. Eu nasci, daí algum tempo eles voltaram. Já voltou, entendi. Massa. É isso aí. O Nonato, você é uma figura, como a Carol já disse, né, conhecida aqui na cidade, né? Você fez carreira aqui, a gente vai falar assim. Deve ter feito muitos amigos, deve ter tido muito contato com pessoas, digamos assim, importantes da cidade de Marília. Como é que você, olhando um pouquinho para o seu passado, vamos dizer assim, vê essa história que você construiu, esse legado, vamos chamar assim, que você tem feito, né? Não colocou um ponto final ainda, tem feito esse legado Nonato, Mário Sérgio Nonato, na cidade de Marília. Diego, é uma pergunta muito bacana, porque na verdade nada foi feito de forma pré-determinada, as coisas foram acontecendo. Então, eu voltando ao passado, a minha bagagem são meus pais, né? Meu pai, minha mãe, uma família muito unida, uma família que realmente era uma família muito humilde, mas tinha tudo certinho, levou a vida, então a gente tem uma base familiar muito forte. E daí, eu cresci na periferia, nós fomos morar no Costa e Silva, que é um bairro da Zona Sul, e eu sou Zona Sul até hoje, eu gosto muito, moro na Zona Sul, que é da SP294, a Marilã até Nova Marília, toda aquela região, mais de 70 mil habitantes. E quando nós fomos lá, só tinha o Costa e Silva, dos bancários, o quartel da Polícia Militar, e ali a Amélie Boudet, que tem até hoje, e a Associação dos Motoristas. Eram 5 coisas. Para você ter uma ideia, não existia a BR-153. Os ônibus que iam para Ourinhos iam ali pela região do CDHU, eram jardineiras da Brambila, né? Então aqueles ônibus abertos eram tudo ali, estrada de terra. Ia lá para Ourinhos, para o Calçu por ali. Então eu via muito isso aí na João Ramalho, eu cresci ali. E a gente ia muito, tinha aqueles Itambés na Zona Sul, a gente descia de cipó, 100 metros de cipó. O moleque com 10 anos fazia muita arte, mas arte bacana. Eu cresci vivendo com os amigos. E as coisas foram acontecendo. É uma época em que o adolescente de 14 anos podia trabalhar. Então, como a situação era realmente... não faltava nada em casa, mas realmente era bom ter vontade de trabalhar, para ajudar alguma coisa. Então, eu comecei a trabalhar em feira, trabalhei em bar, aí eu comecei a trabalhar, entregar compra, aquela bicicleta de compra grandona, que você tinha um freio para trás, é uma coisa antiga, né? E percorri essa cidade inteira. Com 14 anos eu tinha carteira registrada. Eu tinha muito orgulho disso, tenho muito orgulho. E percorri essa cidade de bicicleta o tempo todo, era muito magro e tal.
E as coisas foram acontecendo. Eu sempre fui muito reservado, sempre fui muito reservado. E aí eu ia para a escola à noite, estava no bicudo também, e dormia na sala de aula, tão cansado que eu estava. E eu falo que Deus escreve certo, a gente acha que são linhas tortas, e não, a gente não entende. E na vida tem sucesso quem tem sorte, estar preparado. Tem que ter sorte, estar preparado. E eu sempre fui estudando, que eu falei, um dia que apareceu uma oportunidade, e eu lembro como se fosse hoje, o Wilson Matos tinha um programa na hora do almoço, chamava Peça e Ouça o que Quiser. É um repórter famoso de Marília. Inclusive, um dia eu ganhei um ingresso para o Conan o Bárbaro, em preto e branco, no Cine Marília, na Avenida Sampaio Vidal. Você imagina? Eu não era dessa época. Arnold Schwarzenegger, eu conheci no Cine Marília. E você ficava ali, meu pai tinha uma perua que ele trabalhava, o rádio que a gente escutava era da perua no almoço. E ele ficava bravo porque eu escutava uma hora, ele ia da partida, não tinha bateria, tanto que eu escutava a perua. Só arte, ele ficava bravo. E aí tá bom. Aí eu fui estudando e tal, e apareceu o concurso para a Polícia Militar. Eu estava numa fase que eu fiz magistério, eu era professor de 1ª a 4ª série, ministrei aulas no José Maria Cecília de Almeida, que é ali na Zona Sul. E aí, um dia eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, olha, abriu o concurso para a polícia. Eu nunca tinha pensado em ser policial. Tinha feito tiro de guerra. Quantos anos você tinha aí já? Eu tinha 19 para 20 anos. 19, Porque eu fiz tiro de guerra. Acabaste de fazer o tiro. E também fiz tiro de guerra. Fiz tiro de guerra. Fiz em 85, né? Você fez agora em 97, alguma coisa assim, né? Vamos falar a idade aqui. Aí, então, mas pior, eu morava no Costa Silva e eu tinha uma bicicleta barra forte. Barra forte, para quem não sabe, é aquela bicicleta que não tem catracas móveis, né? Como a Caloi 10 e tudo mais. E então eu ia do Costa e Silva até o tiro de guerra lá na Austin Luiz. À tarde, embaixo de sol e chuva, eu não tinha dinheiro para o ônibus. Eu ia com guarda-chuva que fosse, tinha que ter fardado, aquela roupa de brim, né, aquela coisa da época. Chegava lá e fazia o fio. E depois subia a Austin Luiz de bicicleta novamente, cansado da atividade física, né? Mas assim, eu sempre falava, Diego, por mais difícil que fossem os momentos, aquilo é um aprendizado para você melhorar. Resultado, prestei concurso para a polícia, como eu estava preparado de forma do conhecimento, eu consegui passar e fui passando nas fases e entrei para a polícia. E a polícia me prometeu um negócio, eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar, que foi a questão de ter contato com a sociedade. Você vai nas ocorrências para ajudar as pessoas a resolver os problemas. E eu aprendi que na vida você precisa ter amizade. E às vezes é difícil fazer a amizade. Então fui fazendo. Por quê? Quando você termina, eu falo que é uma viagem longa de trem, são 35 anos que eu fiquei lá. Um dia o trem chega na estação final, você tem que descer e não tem pinote. Eu falo, ele vai embora, ele é cruel, não olha nem para trás. Se você não se acostumou a ficar fora daquele trem, você não tem vida aqui fora, fica em depressão, uma série de coisas. Isso acontece com o funcionário público de modo geral. Então, Diego, quando eu desci do trem, eu estava com Deus, a família e os amigos. E aí, os amigos é que potencializaram com que a gente fosse fazendo as coisas. E hoje aqui, nós estamos aqui porque são frutos da amizade. Amizade com o seu pai, o Walter, que eu quero mandar um abraço para ele, que filmou essas duas jovens aqui quando fizeram é verdade. Isso não podia deixar de falar. Há 40 anos atrás. Vamos. Pode pegar o gancho de falar do seu pai que filmou essas meninas aqui no batizado. Tá entregando. 40 anos atrás. Já entregou o seu pai, entregou. Ele trabalha, não, 40 porque ele trabalha muito mais tempo, né? Ele filmou a Carol 30 anos atrás. Mas aí, se deixar, eu falo 2 horas. Não, a gente tá percebendo. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aí, vai deixando o like, deixando um comentário, né? O pessoal vai. Carol, me ajuda a te ajudar aí, vai. Não, acho que tem algumas coisas bem legais que você foi colocando, né? Acho que você falou da bicicleta, né? E deu para ver que você trouxe de uma forma assim, muito apaixonada, assim, tinha uma bicicleta barra forte e tal. Eu queria saber, assim, como que é essa relação com a bicicleta? Você ainda usa bicicleta, né? As pessoas que acompanham nas redes sociais veem os vídeos, como que é? A bicicleta tem uma memória afetiva muito grande, né? Eu trabalhava com a bicicleta na adolescência, eu fazia o tiro de guerra com a adolescência, então, ele com 18 anos, né? E lembro muito bem quando um amigo mostrou para mim a Caloi 10, a famosa Caloi 10. Aquela bicicleta era fantástica. Nossa, aquilo era uma loucura. Mas ele deixou dar uma volta ali na 15 de novembro, ela andava quase sozinha, né? Aquelas marchas, tudo. Gente, pensa um amor à primeira vista, um sonho de consumo que não era atingível naquela época. Eu não conseguia ter, o meu pagamento não dava para nem pensar. Não era uma época igual hoje, você compra com crédito, parcela, né? Naquela época era difícil. Você tinha ou não tinha o dinheiro, era outro momento. E aí, aquilo era um sonho, mas aquela semente ficou ali. Um dia, quem sabe, eu posso ter uma bicicleta dessa.
E aí o que acontece? A gente foi adquirindo, tem as bicicletas e tal, e eu lembrava que a represa Cascata, na época, era estrada de terra, e chovia, era difícil, e eu ia pescar com meu pai lá. Porque a gente não tinha carro, vamos pescar, vamos. Ia meu irmão, o Rubens, Nonato, que está assistindo, ia também, a gente ia pescar na Cascata. E era difícil, uma subida danada ali, para você subir com bicicleta Barra Forte. Antes de ter a Barra Forte, eu tinha uma monareta, que era a bicicleta menorzinha. Então criou a memória afetiva de gostar daquele lugar. E hoje ali é um lugar maravilhoso, né? Com pista asfaltada. Eu saio ali da região da Coca-Cola, gente, desço a Cascata, subo até a Santa Casa e volto. Isso é dia sim, dia não. Amanhã eu vou lá. Ah, mas cansa? Não, hoje eu tenho uma bicicleta fantástica. Eu tinha uma melhorzinha, aí o Marlon, né, de forma gentil, cedeu a bicicleta dele, que ele foi para São Paulo. Pensa uma bicicleta top, cara. Já veio para uma maciada, já, né? Já veio. Só falta falar, viu, Mário? Obrigado, viu? Ela é a bicicleta que anda quase sozinha, só não é elétrica, né? Mas é top. Sim. E a coisa mais gostosa é parar. Inclusive, eu tenho uma meta de vida que é plantar um pé no meu aniversário, um pé de uma fruta, de uma árvore. E eu já sei que eu quero plantar na região da Cascata um pé de acerola. Para todo dia passar, adubar e ver aquela planta lá. Olha que eu já plantei algumas. São metas, né? O Rotary tem muito isso aí, eu fui rotariano. Mas aí, a bicicleta, ela vem de longa data tendo essa possibilidade. Nunca deixei. E hoje eu continuo fazendo. É gostoso você chegar em casa suado, gostoso parar, ver a paisagem. É muito bom. Eu espero, se Deus permitir, né, passar dos 100 anos andando de bicicleta. É para fazendo atividade física, né? E você vai refletindo muita coisa também, né? Assim, ao longo da pedalada, né? É muito bom, é muito bom. As pessoas falam assim, eu queria pedalar. Eu não gosto, por exemplo, de distância. Tem gente que vai para Avencas, come pão com ovo frito, é muito gostoso, né? Mas lá eu já não gosto. Distância eu não gosto. E não gosto de sítio, área de terra, não gosto. Mas eu gosto de subida. Então tem gente, vamos pedalar, vou para você. Não, eu já não vou. Quem gosta de distância já não gosta muito de subida. E ali é subida mesmo. É. Você nem olha para frente, você põe assim, ó, e vai ali, ó, escutando um sonzinho. Parece que é tão gostoso que você nem vê passar. Tem vezes que eu desço, Diego, Carol, ali eu gosto de subir a José Bonifácio ou Mato Grosso. Ali eu falo que é raiz mesmo. A bicicleta chega a dar umas empinadinhas. A da José Bonifácio é o contrário, tem aquele bairro centro. Ali embaixo. Não, mas a pior é Mato Grosso, que é uma antes. Antes ali. Ali a bicicleta chega, mas é gostoso. Eu falo, nossa, como é que você fez? Fiz. Com 58 anos, quase, né, praticamente, agora indo para 59, eu posso dizer o seguinte, que alegria, né, poder sair de casa e pedalar uma bicicleta e ter isso aí. E além disso, fazendo um gancho aqui, a gente começou o estúdio aqui dia 5 de maio de 23. E tanto ver o Diego aqui fazendo cross e tudo, né? O esporte e tal, a gente começou a fazer também academia. E isso é bom. Academia, natação na hora do almoço, uma corridinha na Esmeralda. Hoje, não tomo nenhum analgésico. Já tomei remédio para pressão. Mas devido às atividades, tive que tomar remédio para o fígado, tinha gordura no fígado, hoje não tomo mais nada. O que eu tenho a agradecer a Deus, a família, a todo mundo, pela saúde? Só isso. Não importa. O Criador, depois que a gente desce do trem da estrutura profissional, né? A gente sabe que o trem foi embora, eu lembro dele com boas lembranças, mas não é saudade. Porque o pior é a saudade. E aí você entra no trem, Diego, que é a longevidade. Que é o trem, quando o Criador já sabe que ele vai desligar o botão lá. Ele só fala para ele não ter pressa. Não é assim? E que você não dê trabalho. Então, que gostoso. E já está o convite para vocês para descer a cascata comigo. Eu já fui melhor nas minhas atividades físicas aí e tal, né? Mas é legal ouvir de você que... Igual, você se inspirou em mim, né? Igual você falou e tal. E assim eu tenho certeza que outras pessoas vê você postando e fazendo sua atividade e se inspira, porque nunca é tarde, né? O meu pai também começou atividade física com, se não me falha a memória, perto dos 50 anos. Então, assim, é importante para a gente ter uma longevidade, né? Isso que é o grande X da questão. E a Carol hoje, como médica, ela sabe disso, que ela é estudiosa, está fazendo doutorado, né? A importância, eu não entendo nada, mas o que se ouve muito é um termo chamado sarcopenia, que é a questão de você ter lá seus 80 anos e ter autonomia. Se você não poupar, lá na frente pode faltar. E é triste você ver alguém com cadeira, com andador, não conseguir. Isso é triste. Agora, não adianta você com 80 anos falar para o Criador, me ajuda ele. Fala assim, você só desfrutou dos prazeres da carne, né? Que é bebida, comida e tal. Agora, você quer ajuda? Agora só exagerou, né? O exagero, né? Então, fazer o quê, né? Mas é isso. Que bom, né? Respondi a pergunta da bicicleta? Porque assim, a gente falou da bicicleta, uma vida sempre ativa que você teve,
e meio que puxando um gancho assim, né? Mas porque você é uma pessoa ativa, né? Como é que foi para você essa questão? Não sei se eu estou pulando uma etapa aí, mas assim, das entrevistas aqui, mas questão da aposentadoria nesse sentido. Não sei se você queria tocar nesse assunto, se estava na pauta aí. Não, não tem problema, faz parte do contexto. Porque muda a rotina, né? Então eu queria só que você falasse de forma teoricamente breve, assim, essa mudança de chave. Tipo, ontem eu estava lá, hoje eu já não tenho aquele compromisso de estar lá. E como é que... Ô, Diego, profissionalmente, eu vi em outras carreiras também, estava falando até com o Marlon agora, que ele é professor lá na USP, né, que chega o dia que tem que descer do trem, ele pode ter 50 anos de serviço. O único que não teve esse problema, dentre os que eu conheço, é o Oscar Niemeyer. Com 104 anos, arquiteto, assinava projetos e falava para os médicos, deixa eu ir para casa que eu tenho que assinar os projetos. Mas você não vai descansar, Niemeyer? Eu falei, não, eu tenho eternidade para descansar. Está descansando. E deixou um legado para a humanidade. Mas se você tem algumas carreiras, que nem você na área de tecnologia, você que instala painéis de LED, você que monta som, monta os eventos, você vai passar do 100, se quiser, trabalhando. Senão você pode estar curtindo a praia, não tem problema. Mas se você quiser, fica. O servidor público, o policial da ativa, não tem mais, ele tem que parar. E se ele ficar naquela neurose, olha, e agora, eu sinto saudade, eu estou lembrando que eu tenho que pôr uniforme para trabalhar, eu não fiz a barba, não sei o quê, ele fica louco. A família sofre, ele entra em depressão e morre cedo. Então a ideia que eu sempre pensei, desde o primeiro dia, eu sabia da finitude. Como é a finitude da vida. Sim. Quanta gente, não adianta a gente ter sonhos, como aquele pessoal, ele estava falando dia desses na entrevista do Marlon, né, da questão do avião. O avião cai. Quem está dentro daquele avião? Tinha plano, tinha sonho, o avião caiu. Então o melhor presente do mundo é esse momento que Deus nos deu. Né? Porque o passado já foi, o futuro a gente não sabe. A gente tem planos. Agora, você falou da aposentadoria, assim, eu sabia que ia chegar na estação. Desci, Marlon. Diego, desculpa, falei do Marlon. A gente desceu do trem, eu falo para você com tranquilidade. Em 2 anos, eu agora, dia 24 de janeiro, eu completei 2 anos de aposentado. Resultado, eu estou numa situação que eu consegui desvencilhar. Eu vejo colegas que têm dificuldade, né, é difícil tirar, porque é muito tempo, é uma vida intensa ser policial. Imagina. Mas eu sabia disso, então eu fui me preparando. Quando eu desci do trem, eu desci assim, ó, tchau gente, estou indo embora e pronto. Né? Como fez o sogro da Carol, né, o João Carlos Porce Matias, ele está hoje viajando, curtindo o mundo e aproveitando com a Sônia. E a gente está fazendo isso, eu estou fazendo isso com a Marcinha também, com as meninas, no sentido de fazer essa transição salutar. E por isso que eu estou curtindo. Agora, eu não sei até quando vai, mas eu sou muito ativo, Diego. Eu acordo cedo, durmo tarde, né? A Carol deu o livro para a gente, presenteou o livro, a gente faz leitura. Ocupar a cabeça, esse é o segredo. Ocupar a cabeça. É verdade, porque você vem muitas vezes aqui no podcast e fala assim, vamos inventar moda, ocupar a cabeça, né? Não deixa de ser uma terapia. Sim. Não é terapia, mas é terapêutico. Tem essa fase aí. Queria só aproveitar, né, meu pai propôs o assunto do meu sogro da minha sogra, só mandar um beijo para eles, porque agora em março eles estão lá na Antártica. Eles foram passear lá, decidiram, vamos para a Antártica, vamos conhecer, então... Verdade? Eles foram para o Egito ano passado, eles gostam muito. Roda o mundo. Rodando o mundo, né? Então, caramba, meu. Eles não vão ver agora, né, que eles estão lá, não sei se vai ter sinal, mas na volta... Quem sabe eles mandam um chat aí da Antártica. Já pensou? Deixa isso, bebendo aqui. Que massa, meu. Nossa. Não, mas é isso, aproveitar a vida, porque as coisas materiais, até que ponto eu tenho que ter tudo? Né? E tem que curtir o hoje. Hoje é o mais importante. Verdade. Né? Lógico, você tem que ter uma reserva, um planejamento para possíveis desconfortos, algum anjo, mas você não pode perder o foco de aproveitar a vida. Você viaja, você curte, está intenso aí na questão do seu trabalho, mas sempre com ponderação. Que bom saber que seu pai está fazendo atividade física, né? Bacana. Ele deu uma paradinha, uns 4, 5 anos atrás, deu uma paradinha, e aí agora voltou com uma natação e tal, então é interessante. Bacana, grande abraço pro Walter, pessoal que admira muito. E até no segmento, né, então o Diego já tocou no assunto da aposentadoria, acho que isso é muito legal, que você falou, né, você subiu no trem da longevidade, você tá, na verdade, continua numa carreira profissional, agora uma outra carreira, acho que, não sei, até vou perguntar se é muito diferente, né, do que você fazia antes, que é a parte de imóveis, né? Como que está sendo? Por que imóveis? Por que você gostou dessa área? Que seguir com essa área agora depois de aposentar? Isso é muito diferente, né? Porque 35 anos numa instituição e agora vou virar corretor de imóveis. O que tem de semelhança? O que tem de diferença? Isso é legal para o nosso público. Você sabe o que a gente percebe do Nonato, né? Ele gosta de desafios, né? Gosta, né? Não é?
Muito. encara um podcast, encara do lado de lá do podcast, encara a bike, a subida, talvez, né? Mas assim, não tem medo, né? O Nonato, ele põe a cara mesmo. Essa é a ideia. É assim, ó, são coisas que acontecem, acho que está um pouco no próprio DNA, né? Na questão espiritual. Como a gente é muito cristão, né? E vocês também, a gente põe muito nessa fé, né? De que prepare para a gente o melhor caminho. E apesar de, às vezes, ter desconfortos, nem tudo é perfeito. Mas você aproveita aquele limão e faz uma limonada. Então você começa a ter satisfação nas coisas. Não deu certo? Arruma, né? E daí, não foi a ideia inicial fazer isso. Eu não tinha nenhuma perspectiva de fazer isso. A questão da mídia é algo que já, de certa forma, sinalizava há muito tempo. Porque quando eu era adolescente, a gente se reunia perto da casa do meu pai, ali no Costa Silva, e o Garé, que é um amigo nosso, tinha um radinho daquele antigo. O Diego talvez viu em filme mais antigo, o Diego é muito novo e não sabe disso, né? Jovem. Aqueles rádios, o pessoal gostava de andar aqui, né? Botões, aquele toca-fita, assim, lembra disso? Já viu o filme, né? Aquele radinho desse tamanho aqui e tal. Então ele tinha um rádio aqui que eu não podia nem comprar, mas era bacana. E a gente escutava as músicas até madrugada, sabe aquele sarau, né? Tipo assim, né? Jovens conversando. A gente visitava as rádios. Eu fui visitar a rádio, aquele monte de aparelho, igual você tem aqui, Diego, né? Eu falei, será que um dia eu ia ser um locutor, trabalhar aqui? Sabe um negócio que estava assim, eu falo que na vida a gente tem coisas que já sinalizam e a gente não tem ideia de que aquilo vai acontecer. E daí, eu falei, um dia até a gente gravava uns sons assim, colocava na fita para falar como se fosse locutor. ZYD 434, Rádio Marília FM para você de todo mundo. Então a gente fazia esse negócio, aquelas vozes. No tempo da FM você pegou um pouquinho, né? Os locutores com aquelas vozes, né? Oh, não sei o que e tal. E aquilo era um xodó, era um gostinho, sabe? E a gente começava ali. E daí, eu entrei para a polícia, eu era muito tímido, eu não tinha essa facilidade de falar em público. E daí tive aulas na Academia do Barro Branco sobre isso e tal. E eu era convidado aqui em Marília, Diego e Carol, para fazer algumas reportagens em nome da Polícia Militar. Algumas pautas mais fáceis, outras nem tanto. E eu percebi que eu tinha um pouco de facilidade com temas mais complicados. E aí esse negócio foi se amoldando. Eu já tinha uma perspectiva quando eu aposentei, que eu falei, como estava muito em moda, você acompanhou isso, né? A questão dos estudos de podcast. Aquilo era um negócio que não tinha nada formatado, mas aquilo me chamava a atenção de algo que podia acontecer. Pronto. Então já tinha ali alguma coisa. Beleza. Aí, falar do ramo de imobiliário. Não tinha nada programado. E por ter amigos, um amigo que é corretor, tem imobiliário, um dia me chamou para ele, você tá aposentado, vem cá, vamos bater um papo aqui. Fui lá, aí eu aprendi bastante com ele, né? E também a questão, tirei o CRES, eu já sou corretor e tal. E um dia na imobiliária, um colega que eu trabalho com ele até hoje, ele falou assim, o Jefferson Fontes, que está assistindo a gente, obrigado, Jefferson. Já esteve por aqui esteve também, aqui, né? Ele sempre vem com a gente, estamos juntos lá no Verana, fazendo divulgação dos imóveis, né? E ele falou, a gente podia fazer um podcast para divulgar os imóveis. Opa, então vamos fazer. Aí, vamos fazer. Não tinha nada. Vamos fazer. Então, o desafio, vamos fazer. Eu já sabia, eu penso que na questão de projetos, eu já tenho o quê? É podcast. O resultado, divulgar imóveis. O como é um detalhe. Aí um dia, eu gosto muito de tomar café, né? Então, por isso que a gente pensou nisso aí, eu chamo amigos para tomar café. Então, eu vou aqui no shopping, eu vou em outro lugar e tomo café. Então, semanalmente, eu tomo café com alguém, sempre tive isso. Principalmente depois da inatividade. Então, eu estava tomando café com uma pessoa que você conhece, que é o Luciano Greus, Muvuca. O Muvuca, eu fui um dia que ele tinha um programa lá na TV, Muvuca na TV. Ele tinha um programa na TV a cabo lá. Aí eu fui fazer ô Luciano, eu queria fazer um podcast. Que legal, cara, bacana. Inclusive ele já veio aqui ser entrevistado. Não, o Luciano, sim. Só para entender, organizar o raciocínio que você falou. Eu vi. O pessoal de casa aí, que às vezes a Carol perguntou dos imóveis, eu falei que você não tem medo das coisas, encara, aí você falou do podcast, depois falou do imóvel, aí para organizar as ideias aqui. Você começou então com os imóveis, isso, né, corretor, aí surgiu a ideia do podcast, é isso? Isso. Aí você foi conversar com o Luciano e tal. Como que surge Café com Nonato? Então eu não tenho vaidade nenhuma de divulgar o nome, não era por causa disso. Quando eu falei com o Luciano, ele falou assim, Nonato, você é muito conhecido. Eu consegui desenvolver esse lado do meu nome ser conhecido. A família Nonato é uma família muito ordeira aqui em Marília, tradicional, nós não temos qualquer problema. Você não ouve falar da família Nonato, nada.
E aí eu falei, ele foi, põe café com Nonato. E foi aí que surge a ideia do café com Nonato. Uma instituição amiga. E aqui, Diego, eu tenho que agradecer o Kraus, foi da Rede Globo, né? Verdade. O dia que eu tomei o café com o Kraus, um amigo de longa data, ele fazia matéria da polícia, sempre chamava a gente, Nonato, vamos falar dessa matéria, prendeu, fez e tal. O Kraus é um cara fantástico. Sim, sem dúvida. E ele falou, Nonato, vai no Estúdio DJ. Lá é o melhor. Então, se tem alguém... Ô, Cláudio, eu preciso mandar a comissão sua depois. Entendeu? Não, chama ele para um café. Não, é que a Tati tem que pagar, daí eu vou, entendeu? Vou jogar culpa pra Tati agora. Mas eu acho que a gratidão, olha o termo que eu vou falar, grave isso, a gratidão é uma dívida imprescritível. Bonito esse termo, né? A gratidão. Eu sou grato às pessoas, né? Porque o Kraus ensinou o caminho. Nós viemos aqui e foi amor à primeira vista por esse local. Eu visitei outros estúdios, mas não deram a assessoria que dá aqui. Aqui você tem toda uma estrutura maravilhosa. Então é isso. Então, como que surge? Então, ser corretor é um negócio que me ocupa a cabeça e eu queria algo, só para você, que não me ocupasse, assim, de segunda a sexta, das 8 às 18, porque eu passei 35 anos com horário. Eu queria algo para poder curtir a família, para poder ter algo para fazer e ter que estudar um assunto. Eu comecei um mestrado na Unimar, a título de aluno especial. Um professor deu um livro de 1000 páginas para ler. Eu falei, com 58 anos eu não vou dar conta disso, né? Ler um livro de 1000 páginas para um trabalho. Eu falei, não, eu vou morrer dentro de uma sala. Não dá. Eu não consigo ficar preso. Eu já fiz a parte de mestrado, doutorado na universidade, já me serviu muito para eu ter uma bagagem. Agora é algo que vai me ocupar a cabeça, tem que estudar muito, porque o corretor é uma profissão muito nobre, que tem que dar toda a atenção na garantia de quem compra, quem vende, quem aluga e assim por diante. Mas o principal, Diego, Carol, faz amizades e ajuda a realizar sonhos. Então isso que é legal. A pessoa, quando você vê que você conseguiu encaminhar para ela ter aquilo que ela queria, e você apresenta o que ela quer, e você dá as dicas para ela não ter problema, isso é gostoso. Então eu já estou indo por mais um ano de trabalho, porque surgiu do acaso e está muito legal. Muito bom, Nonato. Carol, vamos fazer aquela pausinha técnica aqui, ó. Opa. Não. Já foi 30 minutos. Tá voando o tempo. Você serve seu pai ou ele serve você? Hã? Ô, Diego, você sabe quando eu estou do seu lado, você sabe que a gente conversa, né? Tem entrevistado que vem aqui e meu, flui tão bem que se eu deixar ele fala 1 hora, já viu? É. Aí você fala, hoje foi fácil, não nada. Porque, tem entrevistado que você tem que puxar assunto, que é difícil, não sai nada. 1 hora fica muito tempo. Os dois lados é complexo, né? Porque às vezes o cara fica lá e você fica só aqui, ó. O outro, você começa a ter que puxar perguntas que você nem sabe mais de onde, né? Então hoje eu tô um misto de um pouco de cada. Ah, tá bom. Olha, cafezinho da Dona Santina, né? Você quer fazer a propaganda, Nonato, da café? Eu vou pela Carol. Carol fala que é adoçante, que já é docinho, já... Uma vez eu falei que é adocido, né? Aí o pessoal marcou, né? Adoçado. Torrido muito. Torrido. Não, mas então o café Dona Santina, que a gente está tomando aqui, né? É realmente assim, né, eu tô falando, né? A gente está fazendo a propaganda, mas é de fato, gente. Não é só pela questão do parceria. Eu gosto do café, porque, nossa, não precisa colocar açúcar. E olha que eu não gosto de café amargo, eu não consigo tomar. O Marlon sabe, em casa a gente toma café com leite, porque lá em São Paulo, né? Então a gente compra o café lá, né? E aí é com leite pelo vento. E olha, esse café não precisa nada de açúcar. Mas saudável até, né? Não precisa colocar açúcar, não precisa colocar adoçante, é só o café. E olha, o Diego que não toma café é um difícil hoje, não tá tomando café. Tô dando uma picadinha aqui, ó. E o beijo, né, pra Dona Santina também, né? Que também já veio aqui no podcast, que é uma querida. Meu pai fala que sempre conversa com ela, não lembra de mim. Então também um grande beijo pra Dona Santina. Isso aí. Vitor também, gente boa, conheço ele. Muito bom. Ô, Nonato, eu queria puxar um pouco um outro assunto agora. Você falou da sua carreira, de como foi para São Paulo, voltou e tal, mas a gente vai partir para um lado, talvez agora mais familiar. E como é que foi a parte... Quem conquistou? Você conquistou a Marcinha ou a Marcinha te conquistou? Nossa, agora é pesado agora, hein? Marcinha, não bate em mim não, hein, Marcinha? Mas eu gostei. Você sabe que é uma história interessante, porque eu fiz datilografia, tem que um pouco antes disso, né? Na época que eu era adolescente... Você escreveu uma carta para ela? Não, é só para você entender como eu conheci a Marcinha. Eu tentando adivinhar, né? Não, você não vai adivinhar. Aí,
Quando a gente é adolescente, os mais antigos que estão assistindo vão saber. Você ou era office boy, porque começava cedo, ou trabalhava na Legião Mirim, que era ficar olhando cartela, então você sonhava em ir para o escritório, que você saía do sol, da chuva e tudo mais. E aí eu peguei e fiz a datilografia na Escola Devisate, na Rua Catanduva. Era um curso muito bom, você aprendia a datilografar, ela colocava um papel aqui, você não enxergava e tinha que ter tempo para fazer o texto, não podia ter erro. Então, de certa forma, quem me vê digitando vê que eu tenho uma facilidade. Gostaria de tocar piano igual o datilógrafo, no digito, né? Que era bom. Ia ser melhor ainda. É verdade. Não é legal? Como é que o pessoal toca piano sem nem ver nada, né? Ele tá aqui, ó. Minha sobrinha de 6 anos tá tocando, Sim. é verdade. E aí, Diego, um senhor de Pompeia, ele abriu uma escola de datilografia na Avenida Mendes Sá, que era em voga, tinha bastante máquina. E ele me chamou, eu fazia magistério, ele me chamou, fui lá, eu queria... Alguém para mim, só tinha 30 mulheres lá e 2 homens no curso de magistério. Que lá, magistério é assim, né? Porque só primeira, quarta série. Eu queria uma moça para trabalhar lá, tal. Ninguém se interessou. Eu falei, eu quero. Não, então, homem, então vai lá. Aí eu fui lá ministrar datilografia na escola Devisate ali. Devisate não, tinha um outro nome. Devisate é a da Catanduva. Aí eu fui lá. E eu tô lá ministrando. E eu fui professor da Marcinha no curso de datilografia. Ela morava ali perto, né? E aí eu olhei na ficha dela. Agora a gente tem que buscar o histórico das notas dela. Só tirava 10, tenho certeza. Já... Mas sabe o que acontece? Eu vou falar um negócio aqui para quem acredita em coisa espiritual. É coisa minha, gente, se vocês concordarem ou não. Minha mãe sempre gostou de horóscopo, né? Ela curtia isso. Ela falava os negócios do signo tal, dá certo com o signo tal, não sei o quê. A gente viu isso, E minha mãe era leonina. Eu sempre gostei muito da minha mãe, né? Que é uma pessoa muito... Meu pai era ariano, a gente se dava muito bem. Não tem nada a ver com os outros, mas a gente se dava bem. E eu falei assim, puxa vida, se eu tivesse uma namorada um dia que fosse leonina, ia ser legal. Quando eu vi a data de nascimento dela, ela era leonina. Eu falei, foi isso, praticamente. Mas por quê? Porque a gente hoje temos aí, né? Mais de 30 anos de casado, e a gente é muito bem, a gente tá ali, ó. Meu, é uma junção que deu certo. E foi uma coisa de adolescente ali, deu certo. Aí eu chamei ela para namorar, ela conquistou. Eu estudava em São Paulo, né? E aí, de repente, né, ela acabou aceitando e tal, e a gente namorou e foi muito legal. Entendeu? Então, assim, foi assim. Sabe a coisa que não tem muito que dar certo? É um namoro. Ela queria namorar alguém, eu queria namorar alguém, começou. Deu certo. Aí sim. E eu pedi ela em namoro. Eu pedi ela. Não é? Já foi ver a ficha, viu? Acabou. E é a pessoa que eu falo que só Deus vai separar. Amém, ó, que romântico, hein? Tem que falar isso olhando pra ela. E ela me deu 2 presentes maravilhosos que estão aqui, né? Carolina e Tatiana, isso aí, muito bom, cara. Os dois no lobby. Você viu? Não, e vale ressaltar o pessoal de casa, né? Às vezes o pessoal que não sabe aí, inclusive, pessoal, vai deixando seu like, vai contando as histórias do Nonato aí. Mas quem manda aqui é a Marcinha, a gente sabe. O pessoal que às vezes não sabe, a Tatiana concorda lá. O negócio aqui, o pau cai foi aqui, ó. É verdade. Só. E ela não gosta de aparecer, né? Gozado, né? Não, ela não gosta. Pode ser, ela não gosta. Mas ela faz o bastidor, o meio que, ó. Pesquisa, né? Que legal, você vê, ó, todo esse planejamento, Verdade. tudo, ela se prepara para vir aqui. E eu faço tudo que ela gosta. Porque se ela não gosta de alguma coisa, eu não faço. Então, se eu tento começar, eu comecei alguns caminhos também, alguma coisa, ela. Não, eu desisto, porque eu falo para ela. Então, aqui o podcast, eu falo para você, até a sua pessoa falando para você, a seriedade do estúdio, tudo isso aí, deu certo. Porque se ela falasse, ó, não vai. A gente não estava aqui até hoje. Eu tenho que agradar a Marcinha, então. Você pode ter certeza. E ela sabe o que eu estou falando. Ela sabe o que eu estou falando. Porque outras coisas, outras ideias que a gente teve, eu tenho, não é fácil a gente manter, porque realmente, cara, é puxar um negócio gigante, é um trator que a gente tem que puxar para tentar amenizar, porque não é fácil. Mas é isso, né? Que gostoso, né? Que bom. Mas é aquela coisa, né? Que nem também o Marlon, né? Fala Sim. assim, né? Pelo bem, né? Que é o bem, né? Ver que a pessoa fique feliz, né? Que alcança todo o seu potencial. Então eu sei que no caso da minha mãe é isso também, né? E o love deles, assim, é uma coisa muito incrível, assim, né? Tem a história, né, de quando eu era criança, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, né? E teve alguma festa lá do quartel, e aí eles... Era um dia dos namorados, sei lá, alguma coisa, eles deram um selinho, assim, na minha frente, eu chorei um monte. Nossa. Então, assim, vira e mexe, a gente lembra dessa história, né? Então, acho que essa é uma parceria
muito longevo, né? Sim, Muito legal. amor também. Mas a gente vê a Marcinha falando com o Nonato e o respeito que eles têm entre eles, né? Admiração, porque a forma com que a Márcia fala, a forma que o Nonato também fala com ela e também com vocês agora, a gente vê a índole, né? Vamos dizer assim também, e o carinho e respeito que vocês têm entre vocês todos, assim. Eu sei que tem bastante coisa na pauta aí, mas eu queria fazer uma pergunta para você agora. Assim, como é que você vai fala para mim, fala pro pessoal de casa, como é que é o Nonato pai, assim, como é que você, Carol, fala dessa figura que tá na nossa frente aqui? Não, meu pai é uma pessoa. Não vale puxar muito saco. Conta uma história interessante aí, conta. A gente quer emoção também, vai. Realmente, eu também tô no meu caminho de novo, porque meu pai meu pai e minha mãe, né, eles sempre acreditaram muito na gente, no estudo, né, sempre incentivaram muito, então a gente, né, ia atrás, eu ia estar prestando concurso de bolsa nas escolas aqui, então a gente tinha, né, desconto, né, para poder estudar. Meu pai sempre incentivou muito, acho que por ser do ramo da educação, isso ajudou muito, né, que a gente estudasse, fosse fazer faculdade, né, fosse formar, então acho que tem esse ponto também. E por incrível que pareça, o meu pai, quando ele fica bravo, ele é explosivo, assim, né? Mas quem geralmente é mais bravo, assim, é minha mãe. Eu percebi isso aí, eu percebi. Não sei se é porque também tinha que ficar mais em cima da gente, assim, né? Porque também as questões de trabalho, né? Mas, assim, minha mãe não é brava, assim, meu pai, mas ele parece mais bravo, mas minha mãe puxava mais a gente, eu acho, assim, né? Então, e as pessoas acham o contrário, né? Quando fala assim, meu pai fala, nossa, deve ser super bravo, né? Deve ser super rígido e tal, e não, muito pelo contrário, assim, acho que a gente teve muita oportunidade de fazer muita coisa, assim, até quando a gente também fez escola de inglês, né, a gente foi sozinho com a escola, foi para o Hopi Hari, para o Play Center, a gente tinha 10 anos de idade, assim, né, quando eu falei para o meu pai, né, para minha mãe, eu falei assim, o Marlon vai fazer pós-doc, a gente ainda namorava, a gente não estava nem casado, eu vou com ele, eles falaram, tá bom, né, vai, né, eu já fui sozinha para São Paulo com 20 anos, vou sozinha num evento. Então, eles sempre, assim, apoiaram muito, e acho que essa é a característica do meu pai, né, ele sempre colocou muito isso, né? Tipo, é o desafio. Né? Com a Tati também, né? Às vezes a gente fica assim, e se eu prestar tal coisa, se tiver aqui, ele fala assim, presta primeiro, depois você vê. Depois você pensa no sim, mas você precisa ir atrás. Né? E a questão do ter sorte não é o suficiente, mas também estar preparado. Então, sempre assim, e é o que aconteceu. O Marlon mesmo foi para o pós-doc, porque ele estava preparado para isso, né? Então, a gente também levou sempre isso muito a sério. Então, eu não tenho que falar, né? Assim, acho que foi uma família que apoiou muito, né? Eu fiz faculdade aqui em Marília, inclusive, então morei em casa, né? Eles poderiam ter falado, 18 anos, vai trabalhar, vai sair de casa. Já deu sua hora aqui, vai lá. Não, e muito pelo contrário, fiquei até o fim da faculdade, fiquei até o mestrado, né? E muito apoio. Então, meu pai é um pai maravilhoso, né? Não tem o que falar. Renato, hein? Agora ganhou aqui. Acho que dá para perceber também pelo carinho, né, com a Tati, né, porque assim, eu agora estou um pouco mais distante, né, que eu estou em São Paulo, mas a Tati está em casa, então dá para ver assim que o respeito, a gente se respeita muito agora adulto, né, também, porque agora eu sou adulta, não sou mais criança, mas a gente tem uma amizade, né, mesmo a gente conversa e até puxando um pouco também, voltando um pouco para a pauta, né, para comentar, que meu pai gosta muito de trem, acho que ele vai falar daqui a pouco um pouquinho, né, do trem, e aí um dos presentes que eu dei para ele, um desses anos aí, foi um ferrorama, que ele sempre falava, eu lembrava sempre, ele tinha na Galeria Atenas, tinha uma loja que tinha um ferrorama, que sempre falava ferrorama, e quando eu fiquei adulta, eu consegui dar um ferrorama pro meu pai. Ai, que massa. Então, assim, é esse nível de amizade mesmo, e ele é uma pessoa, assim, muito verdadeira, acho que como dá para perceber, tudo que ele fala aqui, do jeito que ele é aqui no podcast, ele é na vida real, acho que isso é muito importante também, porque às vezes a pessoa fala pela câmera, né, você não é de outro jeito, não, meu pai é desse jeito exatamente, como ele tá conversando, é até engraçado, antes do podcast a gente estava conversando sobre o podcast, parece que a gente já estava no podcast, porque ele é desse jeito mesmo, né, o tempo todo. Então acho que esse é o meu depoimento, assim, longuinho. Tá registrado, hein, Renato? Você viu? Agora vai cegar que ele vai pagar a janta, entendeu? Elogiou bastante, cara. Depois desse elogio todo aí. Não. 100 reais em pizza, né? Não, brincadeira. Você sabe que você falou da questão do trem, né? Realmente você providenciou esse trem, esse mar, né? Foi bacana. A Marcinha,
assim, ela foi comprando os vagõezinhos também daquele pessoal lá. E a gente estava estudando um dia, né, para fazer o conjunto todo. Aí você já fez tudo, porque ali você vicia, né, que é muito os vagõezinhos ali do supermercado, aquela loja bacana lá. Mas essa questão do trem, se permite, né, é algo que tem a ver com a questão da memória afetiva também, porque lá, quando eu cresci da seguinte forma, o meu avô trabalhou na ferrovia. O meu avô trabalhou na ferrovia, os meus tios, por parte de mãe, nasceram naquelas casinhas de ferrovia. Ali onde é o terminal urbano, ali é tudo casa da ferrovia. Lá nos anos 30, a ferrovia era muito forte, né? Então, os meus avós foram sepultados em 2 córregos. A gente ia de trem para lá. Era uma viagem, não tinha carro. Então, quando pegava o trem para ir lá, aquilo era muito gostoso. A gente viajava, descia em 2 córregos. Era longe para caramba o cemitério. A gente ia a pé, porque não tinha condição de pagar o táxi, ia a pé e tal. Mas vivia. Era festa. Eu, 5, 6 anos, só sempre fui. E eu viajei muito de trem, então eu gostava. Inclusive, quando eu tinha 17 anos, eu tenho um tio que foi maquinista, né? E eu tinha vontade de trabalhar na ferrovia. E era assim, Diego, Carol, a Bauru era a central da FEPASA, né? Companhia Paulista. E abria concurso para jovens. Você vê como é que é. Deus escreve certo, mas a gente acha que é torto. Não era para ser. E eu tinha 17 anos, mas tinha que ser quem tivesse nascido em setembro, por exemplo. E eu nasci em março. Não deu para ser. Eu ia ser para ser maquinista. E a ferrovia acabou. Então, essa que é a questão, né? Às vezes, quando tiver um desafio na sua vida, ou o nosso amigo está assistindo, entenda que aquilo não era para você, não era para acontecer, né? E então, as coisas são meio que, a gente fala em questão de ordem natural, pode ser que sim, pode ser que não. Até alguém que presta concurso para a polícia e não entra, e às vezes não era para entrar, né? E podia acontecer uma coisa diferente. Então, ferrovia realmente é um negócio que eu gosto muito. Eu saía de São Paulo, quando eu saía da escola, eu podia vir de ônibus, eu pegava o trem 12 horas para Marília, o ônibus é 5 horas, eu demorava 12 horas, mas vinha tão curtindo, Gustavo. aquela viagem não passava, não demorava, era um negócio muito legal, entendeu? Agora, essa questão do histórico, né, Carol, eu sempre pautei pela base familiar, né? Os pais da Marcinha também são pessoas íntegras, né? Por questões divinas, né? Nossos 4, né, não estão mais aí, que são meus pais, os meus sogros, mas são pessoas que cuidaram, criaram a esposa também, uma pessoa muito íntegra. Então, tudo deu certo. E a gente procurou transmitir para vocês esses valores, né? E a gente falou muito sempre da integridade, da honestidade, né? De ser verdadeiro e tudo mais, né? A gente se afastar de pessoas que às vezes não correspondem àquilo que a gente faz, né? E aí, essa naturalidade. Muita gente me pergunta, Nato, você era um policial militar, você tinha uma postura de comandante, postura séria, e hoje você faz podcast, Na verdade, eu sempre fui o Nonato. Por um tempo, eu ocupei o papel de policial militar. Mas isso não mudou a essência do Nonato. Tem gente que me conhece de jovem lá, e até hoje eu mantenho amizade, porque em momento algum eu tive a vaidade com o cargo. O cargo ficou lá na estação. Acabou. Eu sou Nonato. Vem gente aqui, policial, que insiste em chamar de senhor. Eu falei, lá não é para chamar de senhor, é Nonato. Não sei se você já percebeu isso. Uhum. Por quê? Porque é isso que faz a essência. Nós somos todos cristãos e ninguém é melhor que ninguém. Não é verdade? Sim. Então a gente tem que ser humilde. Eu sempre falo, humildade e coragem. E vamos seguindo, e vamos enfrentar os desafios de forma realmente com vontade, sem desmorecer. Muito bom, Nonato. Estamos quase 1 hora. Então, na hora eu tenho que paz. Nessa parte, assim, né, dos valores, tem uma história curiosa, né? Eu era pequena, né? Meus pais que contam, eu não lembro dessa história, né? Mas que eles sempre passaram esses valores, né? Que eu tava alguma festinha, teve uma amiguinha, assim, e aí a mãe da menina falou assim, vem no banco da frente comigo, né? E aí meu pai conta que eu falei assim, não posso, a criança no banco de trás, eu não vou no banco da frente. Olha, tá vendo? Negócio assim, e aí a pessoa me falava, meu pai falou, não, mas é rapidinho aqui, tipo, era um sítio, uma chácara e tal. Ele falou, não, ela tá certa, né? A gente sabe, né? Não pode ir na frente de criança. Então ela não vai no banco da frente, ela sabe disso, né? Então você vê que é uma coisa que já tá ali desde pequena e não era uma coisa forçada, sabe? Assim, e pra gente também sempre é muito natural, assim, chega no carro, põe o cinto, sabe? Então esses valores, assim, não só, né, de educação, assim, sempre fazer tudo certinho, às vezes até, né, o Marco fala assim, às vezes, nossa, às vezes até se preocupa muito com as coisas, mas é isso, de fazer tudo muito certo, muito bem feito, né, tem pra quem puxar. Tem, não, perfeccionista.
Você sabe que eu costumo falar o seguinte. Então, homem geralmente gosta, via de regra, ter uma caixinha de ferramentas, tem suas coisinhas lá. Então chega alguém e fala assim, ó, numa conversa assim, a gente tá num churrasco, alguma coisa. Não, porque eu sempre ensinei para meus filhos falar a verdade e fazer o certo. Fala, então vamos fazer um teste. Seu filho chega e fala para você, e aconteceu com elas, né? No seguinte aspecto, olha, eu estudei pra caramba e tirei 5, tirei 6. O cara colou, tirou 10. O que você fala para ele? Né? Então, geralmente pode ter alguém que fala, você colou também, né? Não, você vai ser o diferencial o dia de amanhã, porque você aprendeu, você fez o certo. Não importa se alguém está olhando, faça o certo. Né? Isso é integridade. Se você recebe troco a mais, vai lá e devolve. Por quê? Porque está a mais. Mas a pessoa não vai ficar sabendo. Não importa, é a integridade, é a essência da coisa. Então chega um vizinho e pede para você uma ferramenta. Né? Aí você fala, puxa, o vizinho, né? Filho, sempre fala a verdade, você fala para a criança. Né? Aí chega o vizinho, você acabou de usar a furadeira no dia anterior, e o homem tem ciúme das ferramentas, todo mundo tem suas coisinhas, né? Aí você fala para o vizinho, ela está quebrada. Não é verdade. Aí o filho inocente, pai, mas você usou ontem. Aí então tá, entrega, o homem vai embora. Por que você falou, meu? Mas pai, você não falou para dizer a verdade? Aí, quando uma hora você cai do cavalo. Aí esse filho tem 17 anos, 16 anos, está lá na baderna. Onde você está, filho? Eu estou na igreja. Por quê? Porque você... Como que é o parâmetro para isso? Então, isso eu aprendi. Quando eu ia nas ocorrências, a gente percebia que, na essência, aquilo tinha um contexto histórico para chegar naquela ocorrência. Né? E por aí vai. Então, a essência de fazer o correto sempre foi. Por isso que elas tiveram a confiança e estão podendo seguir também o Marlon, com a família também muito correta. Estão aí no mundo, né, Diego? Quantas pessoas a gente vê que às vezes não se deu bem, né? A gente viu casos de jovens, né, que têm carros caros, que fazem isso, aquilo, estão presos. Por quê? O tudo não foi nada. Às vezes o nada construído, né, dá muito mais valor. Quando elas chegaram, às vezes você tem filho, né, seu filho quer um negócio que está fora do contexto. Espera até a tal data, vamos construir, para dar valor naquilo. Porque às vezes você dá tudo, não tem valor. Isso que a gente aprendeu. Então, isso que a gente procurou passar para elas e é fruto do que está acontecendo. Por isso que a gente tem orgulho de falar com toda a tranquilidade. Muito bem. O pessoal de casa deve estar querendo já o programa de 1h30, 2 horas, deve estar querendo. Mas se você quer o Nonato de novo do lado de lá da mesa, já escreve aqui, fala, Nonato, mais uma vez, já. Se você não quiser pode escrever aí também. Se você quiser a Carol de novo, escreve também. Se quiser trocar, enfim, se quiser a Marcinha aqui, vamos fazer. Marcinha, tá acabando aqui, falta 7, 10 minutos aí, ó. Vamos dizer, hashtag Marcinha na mesa do podcast. Pronto. Vamos. Quem sabe o Marlon também, né? Então, é verdade. O Marlon fez um programa uns dias atrás aí, mandou muito bem, tirou... eu não tinha nem noção, eu participei, obviamente, dos bastidores ali, mandou muito bem o nosso querido Marlon. Bom, mas assim, brincadeiras à parte, tudo, o legado está sendo construído, né? Já a gente está vendo isso daí, mas a gente precisa meio que partir aí para os finalmente e agora não sei se eu começo por... Carol, acho que fala você primeiro, assim, uma mensagem final e tal, e aí pode ser, aí depois deixa finalmente ali pro seu Mário Sérgio. Então, né, mais uma vez, agradecer, né, o convite, né, a possibilidade, né, não é fácil, né, uma honra muito grande estar com... Não é fácil, não é fácil. Né, fazer entrevista com meu pai, né, ele fica essa experiência, mas assim, também agradecer demais o Diego pela parceria, né, o Diego aceitou ser roxo, porque eu falei, nossa, eu não tenho essa experiência, né, eu tô em outra área, né. Não, mas na próxima você já vai ver sozinho. Já vem sozinho. E reforçar para os nossos amigos, né, então agradecer a presença de todos também que estão assistindo pelo chat, e assistindo depois também, porque a gente sabe que tem muitos amigos que não podem estar ao vivo, mas assistem depois. Reforçar a hashtag da Marcinha, que eu acho que é bem legal. E reforcem também, assim, porque tem muita coisa. A gente já tinha uma pauta assim, muito preenchida, e não deu para falar em detalhe. Acho que tem muita coisa do Nonato que dá para falar ainda. Sim. Então comentem muito, né? Falem bastante para a gente poder marcar uma outra oportunidade para o Nonato como entrevistado de novo, né? Aí o podcast com o Nonato, né? Não é o podcast Café com o Nonato. Muda um pouquinho. Com o Nonato mesmo, né? E
foi uma honra muito grande e foi muito divertido também, né? Apesar de conhecer, né, muitas dessas histórias que a gente falou por ser da família, cada vez que conta de um jeito, tem muita coisa que meu pai falou que eu também não sabia, então é uma oportunidade também de conhecer a pessoa por uma outra lente, né? Porque às vezes a gente fala, me conta essa história, né? E aqui não, aqui me conta essa história. Acho que isso é muito bacana, essa é uma possibilidade de podcast. Então, muito obrigada. Aí, por isso que o podcast está crescendo, né, Nonato? Não para, né? Refresca a memória da galera aí. São mais de 2.500 inscritos. Isso. 58 mil visualizações, mais de 58 mil. Quase mais de 60 mil visualizações aí praticamente. Podcast que só cresce. Em terceira temporada aí, todo vapor. É isso. Na verdade, é um crescimento orgânico. Pela essência vale ressaltar isso aí, né? É um crescimento ali no bastidor. E é legal, Diego, e quando eu ligo para alguém, que eu ligo para muita gente para falar do aniversário, gosto muito de fazer isso, né? São muitos relatos, e agrega um valor espiritual isso. E eu comento, você já ouviu falar? Eu já ouvi falar. Pessoas de várias cidades, eu já vi o Café Coronado. Então isso é legal, e não é a pretensão de aparecer, é um negócio a ideia é levar conteúdo, é levar informação para as pessoas, histórias das pessoas. Então, hoje, um programa número 100, para mim é uma honra, sabe? A gente começou um dia desse aqui, no segundo programa ainda era gravado, o terceiro, vamos enfrentar o desafio ao vivo. Já foi o terceiro ao vivo? O terceiro ao vivo, com o Jefferson Parra aqui, que ele era o Jefferson, que eu falo Parra, porque nós conhecemos do Parra, mas o Jefferson Fontes. E ele já fez aqui como coisa. Donato, no dia que eu venho aqui, você vai ser ao vivo, cara. Eu falei, vamos. E foi. E eu falo para vocês com toda tranquilidade. Você não falar assim, você está falando da boca para fora. Em nenhum programa, da forma como a gente é descontraído, é um café, um bate-papo, eu me preocupo com a câmera. E nos bastidores, a equipe está tudo assessorando. Não teve um dia que eu falei, poxa vida, não foi legal, olha, errei tal coisa. Então está sendo tão natural aqui como se a gente estivesse conversando dia a dia. Foi uma hora muito legal. E podia pensar, você está nervoso? Em momento algum, porque quando você faz alguma coisa que não tem nervoso, é contar história, bater papo, né? Tranquilo. E que venham muitos ainda, se Deus quiser, que a gente possa continuar com essa ideia. E, Diego, essa parceria aqui deu certo, né? Que bom, né, que você franqueou essa entrada aqui, a sua família abriu as portas, né? Seu pai, sua mãe, sua família, e a gente vai conhecendo pessoas. Eu acho que o mais gostoso da vida, o que a gente leva da vida? São as amizades, né? Amizades sinceras, amizades descompromissadas. E eu estou num nível hoje que eu falo para você, eu sou amparado por tantos amigos que eu tenho, sabe? Esses dias eu estava lá no Verana, que eu sou corretor, né? E eu faço o trabalho, o Jefferson me chamou com a equipe da Cipasa para vender os terrenos lá do condomínio Verana. Se você quiser saber também, pode me ligar, 997211113, eu estarei à disposição para te atender. Para fazer propaganda assim do corretor, tem que fazer o Pix. A Tatiana vai cobrar o Pix. É propaganda, assim, tá fazendo propaganda. O corretor tem que falar. Você pediu o meu Instagram? Ó, Instagram, @podcast Café Coronado. Gente, tem Facebook, tem TikTok, tem Threads, tem um monte de coisa. Tem status, viu? Não pode perder, né? Tá certo. Então, o que acontece? As portas vão se abrindo. E quando alguém fala quem é a pessoa, né? As pessoas podem falar tudo, viu, Diego? Eu deixo uma mensagem bem legal para você. Não tem como escapar. Tomara que você vá mais de 100 anos com saúde. Um dia desse eu fui em 2022 no velório de um pracinha da Força Expedicionária Brasileira em Galha. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Cabo Rui. Ele faleceu com 108 anos, dormindo. Rapaz. Então isso é uma bênção de Deus. Então não adianta o cara querer ter pressa, porque o tempo é do Criador. E se ele abortar esse tempo, certamente ele pode ter desdobramento, a gente não sabe, né? Então é melhor deixar o tempo a tempo. Então a gente tem que plantar para ir de forma serena. Eu espero que cada um vá embora com mais de 100 anos dormindo. Mas uma coisa é certa, o dia que a pessoa estiver sendo velada, isso vai acontecer um dia, porque eu sou o mais velho que eu falo isso para elas, que ele curtiu a vida e não deixou nenhuma vírgula para trás. Nada. Não tem alguém, eu não espero que tenha, alguém vai falar, é isso que é integridade, é o nome Nonato que eu herdei de toda essa família do meu avô que veio lá da Itália com 5 anos. É o legado que tem que deixar, o nome. Você tem o nome da sua família, o Marlon tem a família dele, todo mundo, a Marcinha da família dela. A gente honra a família. Caramba, Nonato, agora... Rapaz, não, sensacional, velho. Tá, o negócio tá... Né? Edição especial, né? 100º programa. Chave de ouro. Muito bom, não, encerrou
100%, Nonato. É isso aí. Eu não sei se eu agradeço por mim ou se eu agradeço por você, mas né? Tranquilo. Valeu pela experiência aí mais uma vez, né? Pessoal de casa aí, não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar essa live e não esquece da hashtag. Hashtag podcast com a Marcinha. Se bater 1000 visualizações e 100 hashtag aqui, a Marcinha vai estar aqui no próximo. Pode Deixa eu só fazer um adendo rapidinho. E eu nem olho pra cara dela, tá só aqui, ó. Né? Não posso nem olhar pra cara dela. Eu tenho que fazer um adendo final, já passamos de 1 hora rapidinho. Diego, a gratidão com você, eu falo da dívida imprescritível, porque quando a gente chegou aqui, a gente não sabia de nada. Igual eu falei assim, ó, vou dirigir um carro, não sei nem abrir a porta do carro. E você já explicou, Nonato, tem que criar um canal no YouTube, você faz a migração dos canais, do canal, você monitora, você presta o serviço completo, não é só aqui o estúdio. Eu fui num estúdio, o estúdio falou assim, ó, a gente vem, grava, eu te dou o CD, você põe, você faz o que você quiser. Eu não gostei, né? Uhum. Então, eu falei, não, aqui não, você já coloca no ar, já faz a chamada, a gente até explora, né? A Marcinha sabe disso, a gente falou, o abuso do Diego, e ele nunca falou, nunca ficou de cara feia, nunca achou ruim. Eu falo, nossa, meu, a gente explora, né? E parece que ele faz sempre para mais, atende a gente de boa. A gente até pede para ele baixar um preço do aluguel, mas isso aí é um outro patamar, hein, né? Tá tirando vai aproveitar esse tabato aí. Ele não aumentando já tá bom, né, gente? Então, Avenida Petoledo, 657, ó, estúdio maravilhoso, câmeras de alta resolução, e esse jovem aqui que dá toda a assessoria. Ele tem piloto uma nave ali, ó. Ô Marlon, você que é da área, o King Air tem menos coisa do que ele aqui, tem, né? Então é isso aí. Olha, Diego, eu quero agradecer, cara. Você assumiu essa bronca aí, cada vez mais o Diego assume cada abacaxi, velho. E ele veio aqui, deu conta, a Carol também. Quer falar o que mais além de gratidão? Muito obrigado. A gente que agradece, Nonato. Muito obrigado a você, Carol, equipe toda aí, galera. Né? Fechou? Podemos encerrar então? Fechou. Tranquilo? Beleza? Galera, deixa o like e até a próxima. Um abraço. Olha.